Vamos ouvir a palavra de Deus agora? Vamos ficar de pé, vamos cantar Somente Crer. É o momento de nós recebermos a palavra de Deus, crer de todo o nosso coração. Onde Deus está, há poder. Há poder em nossas vidas, há mudança em nossas vidas, porque quem pode mudar o ser humano é somente Deus, ninguém. Uma mensagem pregada não muda ninguém, mas uma mensagem pregada, usada ao Espírito Santo, ela muda a pessoa. Vamos cantar. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nosso gracioso Pai, graças te damos, porque ao Senhor aprouve fazer a sua vontade. E assim, o Senhor busca os seus filhos, gerados por sua graça, onde o Senhor pode manifestar a sua vontade, Pai. Como a tua serva Maria, estando naquele quarto, e o anjo desceu e disse: salve, agraciada, sou enviado à presença do Senhor. E aquele diálogo, e ela entendeu qual era a sua vontade, e ela disse: seja feita a sua vontade. Que isso venha a ser nesta noite, Pai. O anjo do Senhor está aqui, está sempre nos propondo a sua vontade perfeita. Que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que teu Espírito Santo possa tomar domínio de nosso coração, perdoar os nossos pecados. E como já expressou o irmão Leôncio, Pai, as palavras de um homem não causará efeito nenhum, mas uma palavra dita pelo Senhor, ela muda toda a cena, muda o cenário, porque é o Senhor. Então rogamos que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome controle de cada um de nós e liberta cada um de nós, Pai. Deixa-nos livres, que o Senhor possa manifestar como no dia de Pentecostes. Ao manifestar, haja alegria, gozo, adoração ao Senhor em sua presença. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Mateus capítulo 16. Versículo 17 e 18. Mateus 16, versículos 17 e 18. Amém?
Glória a Deus. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Deus abençoe. Pode assentar. Bem-aventurado és tu. Eu gosto disto. Amém? Eu sinto no meu coração de dizer ao que o anjo disse a Maria: a toda a igreja: você é a esposa do Senhor? Você é a noiva do Senhor? Salve a agraciada. Amém? Seja abençoado. Deus tem te amado, por isso você está aqui. Graças a Deus. Só Deus pode nos ajudar. Sem Ele não vamos a lugar nenhum. Pois esta é a palavra dele, não é verdade? Não é, vovó? Amém. Nos alegramos muito de ver a vovó, né? Muito alegrinha, sempre feliz, sempre linda. E assim, cada irmão, cada irmã, a expressão de alegria. Deus é alegre. Deus não é carrancudo. Se Deus não fosse alegre, Ele não falaria que nós deveríamos ser felizes, né? Alegres. Jó não tinha expressado que diante dele até a tristeza salta de alegria. Não temos por que sermos de cara fechada, sempre sorrindo, né? Sempre sorrindo. Como é que é? Eles dizem, o irmão Branham também mostra na mensagem, para sorrir, você libera os músculos faciais e isso rejuvenesce o seu rosto. Enquanto que para ficar de cara feia, você contrai vários músculos e a face vai envelhecer. Sorria sempre. Você é feliz? Por que você é feliz? Deus te fez feliz? Você decidiu ser feliz? Amém? Eu sou feliz, Deus me fez feliz e eu quero esta felicidade. Amém. E a nossa felicidade começa por saber que viemos de Deus e que para o céu estamos retornando. Não é verdade? Se o reino dos céus está dentre vós, o reino dos céus está aqui. Não é chegar lá para receber o reino dos céus, começamos a recebê-lo aqui. E isto é por revelação. Aí é onde veio a expressão do Senhor Jesus a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue. E esta é a condição de cada cristão aqui nesta noite, porque quem revelou a vocês foi homem, foi seminários, foi uma grande teologia. Quando o Senhor Jesus expressou carne e sangue, é justamente isso. Amém? Carne e sangue. Não te revelou, não foi credo, não é pensamento humano, mas o Pai que está no céu. Isso é maravilhoso, isso nos faz felizes, não é verdade? Graças a Deus. Vou ler mais um pouquinho, ouvindo, recebendo e agindo. Vou repetir parágrafo que eu já li quinta-feira, tá bom? Mas vou começar no 18. O irmão Branham diz assim: quando os discípulos foram interrogados, quem vocês dizem ser o filho do homem? Pedro, sem hesitar, irrompeu como um homem falando em línguas, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, pois carne e sangue não revelaram isso a você. Você nunca aprendeu isso através
de nenhum programa educacional ou intelectual, mas meu Pai que está no céu te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não sobre Pedro, nem sobre si mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrou que elas seriam contra ela, mas nunca prevaleceria. Mostrou que ela seria contra ela. Quem seria? As portas do inferno. Seria contra ela, que é a revelação que está em você. Amém? Louvado seja Deus. Então, bem-aventurado é você, por crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é exposta por credos e dogmas, ela é exposta por revelação. E você a toma por fé. Fé é o fundamento das coisas que não se vê e nas quais se espera. Você vê Deus, você crê nele e espera nele. E o irmão Brando diz que revelação é fé. Amém? É uma fé sobrenatural, é uma revelação vinda de Deus que confirma para nós, Romanos 8,16. Há um Espírito que testifica com o nosso Espírito que estas coisas são a verdade. Isso é maravilhoso. Então, você é bem-aventurado. Pedro foi revelado. O nome de Pedro era Simão, né? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Mas agora tu és Pedro. Pedro é rocha, é pedra. Pedra é revelação. Amém? Então isso é maravilhoso porque nós somos, depois o próprio apóstolo Pedro escreve lá em sua carta que nós somos pequenas pedras neste edifício. Somos revelados, né? Por isso eu creio que nós podemos, ou melhor, nós somos feito templo do Senhor, como Salomão construiu aquele templo. E o irmão Brana disse que sem martelo, sem quebrar pedras, sem ouvir barulho, as pedras se encaixavam perfeitamente e aquele templo foi levantado. E assim é o templo de Deus, ele pega estas pequenas pedras, vai ajustando esse templo, cada um vai reconhecendo, vendo o seu lugar posto por Deus, sem barulho, sem esforço, sem ser quebrado. Só é tirado algumas escórias, né? Mas quando nos tornamos esta pedra, agora por que somos esta pedra? Por isso que eu digo que você é bem-aventurado nesta noite. Você é revelado, você é um Pedro. Você é uma pedra, você é uma revelação. Agora ele nos fez isso. Por quê? O Senhor Jesus, ele foi posto como pedra de esquina. Pedro disse que ele é a pedra de fundamento, Jesus. Então é você saber o que o Senhor Jesus era e estava manifestando, foi isso que Pedro entendeu. Então a igreja de Deus não estava sobre Pedro e nem estava em Jesus, mas era de saber o que ele era. E é isso que Pedro soube, que ele expressou na força do Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas ele sabia que Deus não tem filho, e aquilo era Deus em carne humana. Amém? Por isso foi aquela revelação. Isso é tão certo que quando chegou no dia de Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que revelou para ele naquela hora, estava no coração dele, confirmando aos irmãos em Jerusalém. E o mesmo Espírito Santo falou para eles, arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não era o Filho? Não, era Deus. É essa a revelação que ele teve. Amém? E é esta revelação que a igreja é edificada.
E o Espírito Santo que estava em Jesus é o que desceu em Pedro. E aquele Espírito Santo que desceu em Pedro, ali estava Pedro sendo uma pedra neste edifício chamado a igreja primitiva e também chamado corpo de Cristo. Porque desde a noiva tirada de Laodiceia, que forma-se agora nestes últimos dias, é juntada com a noiva, formando um só corpo desde os dias apostólicos. Não é verdade? A noiva não é só de Paulo para cá, não, ela também entra os nossos irmãos apostólicos. Todos eles fazem parte deste corpo. A era é contada de Paulo para cá, mas também os irmãos apostólicos, no finalzinho da era judaica, eles também são pedras, são partes deste corpo. Então daí vem a expressão que os últimos serão os primeiros. Isso é tocante à ressurreição. A ressurreição é daqui para lá. Amém? Então começa aqui. Mas por que começa aqui? Tudo é por revelação, não é? Eu creio nisso. Se ressuscitar qualquer um dos nossos irmãos lá nos dias primitivos, eu creio que Deus nos mostrará, você olhará assim, você saberá. Opa, aquele é o irmão Pedro. Aquele é o irmão Felipe. Porque, irmãos, nós já não estamos mais presos neste intelecto, onde o diabo trouxe limitações. Você já está livre. Mas eu vejo que aprove ao Senhor começar daqui, porque quando os mortos ressuscitarem, a perfeição chegará a nós. Não é isso que a Bíblia diz? Não é que o irmão Brana nos declara? Quando os irmãos ressuscitarem, nós seremos aperfeiçoados, né, ou transformados, né, melhor dizendo, porque nós somos aperfeiçoados pela mensagem do sétimo anjo, mas na ressurreição nós somos transformados. E começa daqui para lá. Por isso eu gosto disso. Quem nós conhecemos daqui para lá? Irmãos em nosso meio que foram cristãos. Nós conhecemos e já partiram. Então você vê, opa, o irmão ali, ó. Na hora que aquilo ali, opa, irmão Cláudio, né? Irmão João Antônio e irmão José dos Reis Pimenta. E assim vamos lembrando, né? Irmã Cristiane. E os irmãos conheceram mais. Aquilo vai trazer um impulso do revestimento, que vai tirar completamente este intelecto. Agora Deus entrou. Aí aparece todos os irmãos, hein? Que maravilha. Então isso é só por graça e revelação de Deus. Não é verdade? Então a igreja começou através da revelação do que era Deus na vida do homem. Deus se tornando o homem, transferindo a vida eterna que o homem perdeu, que Deus mesmo criou para nós. Deus fez o homem eterno, logo o homem perde a eternidade, Deus vem e manifesta-se como um corpo que morre, mas o eterno ali, para trazer de volta este companheirismo, esta unidade. Oh, meus irmãos, isso vai fazendo mais sério. Cada dia eu posso ver Deus se esclarecendo mais para nós, de cada um de vocês serem filhos e filhas de Deus, pequenas pedras, porque o que é pedra é revelação. A revelação que era o Senhor Jesus estava revelando o quê? Revelando Deus, não é verdade? Deus se mostrando, Deus se dando a conhecer. Irmão Brana diz, aquele Deus que ficava escondido atrás das peles de texugo, as peles que cobria o santuário, Deus ficava lá atrás, naquela arca, na panela dourada, né, onde estava o maná que não se estragava. O maná é o alimento, não é verdade? Esse maná que não se estraga é a palavra de Deus para o nosso coração, é onde está atrás do véu, onde Deus está. Então, quando Deus morreu, o Senhor Jesus morreu, aquele véu rasgou
era mostrando que Deus não estava mais atrás deste véu, mas era aquele véu que estava no Calvário. Deus estava habitando naquele corpo. Que Deus, o eterno, o Criador, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, o mundo não conheceu. Então ali estava aquele grande Criador. Agora o Espírito Santo, que é Deus, seu dele, ele morreu. Mas o Espírito Santo, que seu dele, ele morreu, trouxe ele dos mortos. Então Paulo nos diz em Romanos que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos habita em vossos corações, vivificará vossos corpos mortais. Amém? Qual o Espírito? Que estava em Jesus. Amém? Ó, irmãos, isso é muito gostoso. É a realidade que não temos encontrado até hoje, eu posso dizer com meu coração. Nós olhamos a vida do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos mensageiros, você vê Deus lá. Mas e agora aqui? Hoje, nós estamos olhando lá como exemplo de fé e ensinamentos para nós, para que a mesma Escritura que foi manifesta neles, seja manifesta em cada um de nós. Esta é a nossa responsabilidade. Então Jesus estava manifestando Deus, uma pedra, uma revelação. E ele disse que voltaria, e Deus voltou na igreja e começou a revelar-se na igreja. O fundamento, ali está o nosso fundamento. Os irmãos entendem? Então essa transferência, Deus em sua igreja, Cristo em vós, a esperança da glória, Deus em cada um de nós, né? Realizando a palavra de Deus. Nesta hora, meus irmãos, minhas irmãs, que nós precisamos graça, entregue em nosso coração em fé, somente crer. Tudo é possível, é somente crer. Porque agora vós sois deuses. A Bíblia não diz que aqueles que a quem vieram a palavra de Deus foram chamados deuses? Ó, meus irmãos, irmãs, entenda isso com todo o seu coração. Não deixe o diabo roubar isso de você. Você vai vencer o mundo, você vai vencer todas as ciladas que o diabo pode trazer em nossas vidas, em nossa mente. Você está entendendo isso? Por quê? Já não se trata mais de nós, agora é Deus em nós. Em tudo que você faz, Deus está ali com você, não é um homem fazendo. Por isso não há um erro. Se Deus está no seu coração, aí eu vou assistir um filme. Como aquele filme é bom, hein, rapaz? Não, é uma beleza. O que ele fala de Deus? O que ele engrandece? Eu até não duvido que seja bom, tem uma boa história e que você aprenda alguma coisa. Eu não duvido disso, mas que tem Deus tem coisas para glorificar, Deus não tem. Não é verdade? E você é uma pessoa que é uma vivificação de Deus, por isso você é uma pedra. Hoje Deus está se revelando. E onde Deus está se revelando? Em sua igreja. Amém? Então pedra é revelação. O Senhor Jesus foi uma pedra, foi uma revelação. Ou seja, ele estava revelando Deus. E Deus prometeu revelar-se nos últimos dias como? Filho do homem. E ele veio onde? É onde que o povo não vai entender? Apocalipse 2:17. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer o maná escondido e uma pedra branca. Uma pedra é o quê? Revelação. Branco, que é branco? Não é puro? Então vou dar a você uma pedra branca. E na pedra um novo nome. Que só tem esse nome quem? Recebe a pedra. É você receber. Então, é fácil nós olharmos hoje, irmãos. Não dizer mal, só para que os irmãos tenham uma consciência da coisa que é simples.
Você olha os nossos irmãos denominacionais, todo o amor, toda a dedicação que eles têm a Deus e não tem Deus, é isso verdade? Pensando que está manifestando Deus. E você chega diante dele, com a palavra pura, real, apresenta para ele. Ele fala, não, não é assim. Ou uma rejeição. Você vê onde você é uma pedra? Ele não pôde receber você como um filho de Deus, e nem como um verdadeiro crente. Para você ser um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, talvez é necessário que você faça parte do grupo dele, que você faça parte da igreja dele. E para nós sermos verdadeiros filhos de Deus, o que nós temos que fazer? É ter companheirismo com Deus. Não é isso? Não é estar aqui na igreja. Não é por estar aqui que nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque somos filhos de Deus. É isso que o irmão Brana dizia, não é por estar unido a uma igreja que você é um cristão. Hoje eu vejo isso com clareza. Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu congrego na igreja, a melhor dela, né? A maior, a mais bonita, tem mais gente. Deus não vê isso. Deus vê o seu companheirismo com Ele, a sua fé na palavra, a sua revelação que você tem, que é Deus, e você anda com Deus. Amém? Aleluia. Então eles pensam que é isso. E você é o que está levando Deus para eles não aceitam. Você entende que você é bem-aventurado agora? Você é um filho de Deus, você é uma revelação de Deus. E para nós sermos uma revelação de Deus, nós estamos manifestando Deus em sua plenitude, com uma fé em toda a palavra de Deus. E a nossa preocupação qual é? É glorificar a Deus e anunciar o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então, Deus prometeu que nos últimos dias Ele se revelaria como Filho do Homem. Filho do Homem, a mensagem festa das trombetas, o irmão Brana disse, Filho do Homem é Deus numa carne profeta. Deus numa carne, aquele é um profeta vindicado, aquilo faz o ministério de Filho do Homem. É justamente este ministério que Deus prometeu para estes últimos dias, e aquele Filho do Homem, nada mais, nada menos, Apocalipse 17, 21. Amém? Uma pedra, uma revelação. Uma pedra, eis que põe uma pedra em Sião, nos diz a palavra de Deus no Antigo Testamento e também no Novo, Paulo expressou isso, e o irmão Brana vem e nos ensina que Sião é a noiva, eis que põe uma pedra de tropeço. Agora esta pedra que trouxe a revelação para nós, que trouxe o ministério de Deus, Deus em carne humana, o grande eterno tomando o homem, William Brana, habitando nele, trazendo o ministério de Filho do Homem, esclarecendo a palavra para nós, para que isso possa nos mudar, nos transformar e dar fé de arrebatamento. Amém? Então tudo isso acontece com a palavra de Deus para o nosso coração. Mudança, né, na vida, fé na palavra de Deus e a transformação. Ou seja, quando é que nós somos transformados? Quando verdadeiramente nós morremos para nós mesmos e deixamos este Deus habitar em nós. E Deus provou isso para nós, que é assim. Por isso eu creio que o irmão Brana, em todo o seu ministério, ele foi humilde, você nunca ouviu, nunca lê, e se você ouvir as pregações, nós não entendemos, mas eu posso chamar uma testemunha aqui nesta noite que pode nos dizer isso. Eu posso chamar o Espírito Santo. E ele está dizendo isso. Eu creio, você crê? Você quer uma pessoa para testificar isso? Eu posso chamar o irmão Leônidas. Posso? Posso. Ele ouve a mensagem do profeta em inglês, fala para nós, irmão Leônidas, onde o irmão Brana mostrou que ele estava na frente e tinha que ser ele e era ele.
Nunca. Sempre humilde, quietinho, e nos ensinou ainda, vivam a vida santa e humilde. Agora, ele provou que ele não vivia segundo os seus pensamentos, nem segundo os seus desejos, mas era Deus constantemente. Amém? E é isto que Deus quer para nós, meus irmãos. Por isso, nós vamos desgrudar de tudo. Enquanto nós somos apegados em alguma coisa, não podemos generalizar. Você tem que trabalhar, tem que fazer isso e fazer aquilo. Não se assim seria necessário sair deste mundo. Não, mas Deus quer provar isto aqui. Amém? Deus nos seus filhos. Esta é a grande revelação. Este é o poder de Deus em sua igreja. Amém? Então, irmão Brana, sendo assim, ele estava fazendo o quê? Revelando Deus. Eu posso entender, meus irmãos, que quando Deus usou o irmão Brana, estava mostrando a revelação, porque a mesma revelação que foi a igreja primitiva, é a mesma revelação, é a igreja final, a igreja noiva. O irmão Brana nos fala que nós somos edificados na mesma revelação, é o mesmo Espírito Santo, amém? É o mesmo poder. Então Adão caiu, Adão se perdeu lá no Éden, e eu posso ver, melhor, né? Nós vemos e nós cremos que Deus prometeu salvar o homem, Deus prometeu restaurar. Deus fez tudo isso, Ele salvou. Antes que Ele manifestasse como homem para salvar, Ele sabia que a igreja ia cair, Ele já prometeu que Ele restauraria. Está tudo no Velho Testamento, não é? E Ele sabia de tudo. Mas por que Ele prometeu restaurar? Ele já não estava salvando, não ia ser uma igreja perfeita, não, ela ia cair outra vez. E Ele falou, e restituir-vos-ei. O que a locusta, lagarto, pulgão, aruga, comeu, né? 4 insetos, veio e comeu a igreja de Deus, tirou a vida dela, aplicou a vida deles, a vida das suas denominações, mas Deus diz, e restituir-vos-ei. Restituir-vos-ei, Ele estava falando na primeira pessoa, Ele não estava falando em segunda. Restituir-vos-ei. Quem? Eu. Não vou mandar o irmão Leônidas, vou mandar o irmão Elcio, vou mandar o irmão Itamar, vou mandar fulano, ciclano, bispo tal. Restituir-vos-ei. Amém? É o próprio Deus. E Deus se revelando, sempre Ele é uma pedra, Ele se revela em simplicidade. Então, como Ele revelou-se como Salvador, agora no ministério Filho do Homem, Ele manifestou como restaurador, restaurando todas as coisas. E Deus estava escondido ali. Então, como Deus manifestou em Adão? Adão era eterno, Deus estava nele, ele pecou. Deus criou um corpo, Jesus entrou nele e aniquilou o pecado. Amém? E depois de aniquilado o pecado, nós podemos ver um homem. Eu posso ver Deus num homem que Deus mostrou, mesmo aquele homem nascido de sexo. Nascido de uma união matrimonial de Ela Brana com Charles Brana, nasceu William Brana. Deus tomou aquele corpo que nasceu do pecado completamente, mas o pecado foi sangue, ele foi perdoado. O nosso nascimento foi sangue e nós fomos perdoados. Amém? Jesus não teve um consórcio humano, foi Deus criou uma célula de sangue para tirar esse pecado de nós, porque Adão também não teve consórcio humano. Entende? Agora, não tendo isso, então agora, depois de um nascimento natural de um casal, Deus traz um homem e Deus entra nele e faz uma restauração, mostra a salvação, mostra a vida eterna, mostra o que é Deus. E era um homem, nascido naturalmente, com todo o poder de Deus nele. E que poder estava nele? Todos os dons do Espírito Santo estavam no irmão Brana outra vez. Ele falava em língua, ele curava enfermos, ele tinha discernimento, ele era um profeta,
Amém? Ele podia expulsar enfermos, ele podia até mesmo conhecer a intenção dos corações. E quem pode fazer isso? É só Deus. Amém? É isto, meus irmãos, esta simplicidade de nós vermos um homem que teve graça de Deus de criar esquilo, parar a natureza quando vinha uma grande tempestade de neve, os irmãos lembram? Oh, não era o mesmo Deus que estava lá naquele barco quando a tempestade agitou o mar, jogou para lá, para cá, e Jesus levantou e disse: aquieta-te. É o mesmo Deus que estava ali em William Branham, mandou cessar aquela tempestade que aproximava. Então você vê todas as características que o homem perdeu desde o Éden. Chegou no século XX, Deus estava numa carne humana fazendo tudo. Deus criando, Deus salvando. Salvando como? Anunciando o evangelho da salvação, porque Deus já havia morrido por nós. Irmão Branham não é um salvador, ele não é um curador, mas Deus estava nele fazendo isso. Porque eu estou pregando o evangelho e eu posso pregar o evangelho no poder de Deus. Eu preciso de Deus. Senão eu só vou contar coisas aqui, vou ficar falando e falando, enchendo o tempo e cansando vocês. Mas se Deus entra e fala, você pode sair testificando: Deus falou nesta noite. Eu creio nisso. Vai, irmão Norivan? Não, é só meu irmão estava ali me ajudando e aprendendo comigo também, aprendendo juntos. Que diferença temos, meus irmãos? O homem não pode chegar e pregar uma mensagem se Deus não estiver nele. É que o irmão Leônidas disse mesmo: nada causará efeito. E é só Deus que pode nos ajudar. E é tudo isso que Deus vem trazendo em nós, trazendo para nós. Então você tem a palavra de Deus dentro de você. Você tem São Marcos 16. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? O que acontece com você então? Se você pôr a mão sobre o enfermo, ele ficará curado. Você não pode duvidar disto. Ou você é um incrédulo. Se você vai pôr a mão no enfermo e ele vai ser curado, vai sobre você, porque você vai ficar dizendo: eu tenho isso, tenho enfermidade e tenho enfermidade. E por que ter coisas negativas e coisas negativas? Isso não dá certo, aquilo não funciona. Oh, meus irmãos, Deus está em você. Você vê? O que nós temos não é pouca coisa, não. A diferença entre os filhos de Deus e o mundo religioso é Deus. E Deus vai expressar isso. E Deus tem você. Você é um revelado. Você é um bem-aventurado. Amém? Bem-aventurado é você, irmão e irmã, porque sobre você está sendo edificado este poder de Deus. E as portas do inferno não prevalecerá contra você. E não tem prevalecido. Você não tem sido manipulado por uma denominação. Você não está jogado ao bel prazer deles. Você está na presença de Deus. Você vê? Até aqui, as portas do inferno não prevaleceu contra você. E quando o diabo vem com as pequenas coisas, pequenas portas do inferno, de pecados e desejos, né? E esta hora, vamos vencê-lo? Você é bem-aventurado, isso não pode prevalecer contra você. Quando estiver alguém doente, você creia. Marcos 16 está em você. Porque é a palavra de Deus. E Deus está onde? Na sua palavra. Salmo 103. Eu sou o Senhor que sara todas as enfermidades. Deus está em você, sarando, porque Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Ele é o Deus proverá. Como o irmão Branham nos ensinou, Ele já proveu o sacrifício. O Cordeiro de Deus, Ele já proveu. E agora Deus está provendo bênção para a sua igreja. E é Deus na sua igreja, é poder, é demonstração do Espírito Santo. Aleluia.
Louvado seja Deus. Você está feliz? Você pode glorificar a Deus? Você pode dar graças a Deus? Não bobice, né? Não tenha um minuto de bobeira, como o irmão Brano usa muito, não te turbie, não bobie. Um minuto de bobeira o diabo vem e tira o seu prazer, tira o seu companheirismo com Deus, mas não dá bola para ele não, vai, sai para lá, rapaz, deixa eu andar com meu Deus, amém? Por quê? É você, Enoque, agora. Você que está andando com Deus, você está manifestando Deus. Você é um bem-aventurado. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Não é que não pode, Deus disse que ela não prevalecerá. Então não prevalecerá mesmo. Eu creio nisso. Você crê? Amém? Então você é toda a Escritura. Porque você é um filho de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem toda a Bíblia em você. Você tem Isaías 53. Você tem salmos, você tem cânticos, você tem oração em língua. Se Deus manifestar em vocês, meus irmãos, uma hora, talvez vamos estar orando e o Espírito Santo impulsionar e você orar em línguas, não segure não, tá bom? Não tenha medo não. Fomos ensinados que isso é errado. É errado a desordem no culto. Se está orando, não está tendo desordem, você está orando aí, que é uma desordem. E eu estou pregando, o irmão Elcio começa a orar em língua lá e vem, aí está na hora errada, você entendeu? É aí que o irmão Brano nos ensina, nunca é dois ministérios ministrando ao mesmo tempo. Eu estou pregando, os irmãos vão estar cantando. Na hora do louvor eles estavam cantando, se eu estivesse pregando, o que a igreja ia ter? Ué, é uma confusão, o irmão Leandro está cantando no louvor, o irmão Noriman está pregando. Está fora de ordem, não é? Mas falar línguas, na hora da oração, não tem problema não. Não tem problema. Vamos lá em Coríntios, Paulo disse, eu prefiro que todos profetizeis, mas que não proibais ninguém falar línguas. O irmão Brano nunca falou o contrário disso também. Amém? Ao ouvir isso, vocês vão dizer, lá, voltou... virou denominacional, voltou ao Pentecostes. Sim, voltamos ao Pentecostes, mas lá de 2000 anos atrás. Não pentecostais dos últimos dias, onde estava a bagunça que o irmão Brano estava pondo a ordem. Amém? Isso é a liderança do Espírito Santo. Eu desejo tirar esta sombra, porque esta sombra veio sobre nós, hoje nós estamos no real. Né? Não é errado falar em línguas. É errado se Deus está falando na pregação e uma pessoa dar uma mensagem. Contudo, Deus pode parar. Se Deus quer dar uma mensagem, Deus para eu e fala e faz alguém falar. Ele é Deus. Amém? Agora, para uma desordem, não. Deus não desordena. Deus não é desordeiro. Amém? Mesmo em línguas, quando é que nós precisamos de uma interpretação? Eu vou chamar o irmão Leônidas aqui para fazer uma oração. Aí ele vai começar a orar em inglês. O irmão está falando, não, ele tem dom de conhecimento da língua inglesa. Não é dom. Né? Mas vamos levantar. Levantou lá a irmã Maria Ruth, começou a falar em língua. Aí, de repente, o irmão Leônidas ouve o que ela está dizendo. Minha mãe não fala inglês e o que ela está falando em inglês e começa a anotar. Não foi assim que aconteceu lá? Com aquele jovem, quando ele disse para o irmão Brana que ele podia escrever mais um livro da Bíblia, o Espírito Santo tomou ele e ele falou em línguas, ele falou francês, né? Lembra? Falou em francês e 3 pessoas ali que conheciam o francês, ele falou francês purinho, ele não sabia falar francês. Amém? Isso é um dom de línguas. Isso que aconteceu no dia de Pentecostes, que Deus falou através de Pedro. Pedro não sabia nem ler, meus irmãos, nem escrever, e ele levantou falando a língua dos homens e eles entenderam. Mas qual era aquela língua? Não, Pedro estava falando hebraico. É o que ele sabia falar, mas Deus na boca dele estava falando a outras nações. Você entende? Isso que é o dom de Deus, que é para ser operado. Agora, se o irmão Leônidas vai trazer, me perdoe, a minha mãe profetizou lá, orou em línguas, ele tem o dom da interpretação, ele ouviu o que foi em inglês, opa, aqui ó. Agora, se não tem nenhum,
Se é falado em japonês, o irmão aí entende tudo que ela falou, vai e escreve. Vamos, confere na Bíblia. Agora, para isso, tem que ser feito em particular. Esse é particular. Vamos reunir, vamos orar. Quanto? Da igreja inteira? Não, 3, 4. 3, 4, não é tua igreja inteira, não. Um vai orar em línguas, 2, 3, vai interpretar aquilo. E o irmão Branda fala, outros ainda vai julgar com a palavra, se está de acordo com a palavra, e dê para a igreja. Amém? Agora, isto é a ordem. Mas não tenha medo, meus irmãos. Vamos livrando, deixa Deus ser glorificado. A Bíblia diz que quando o Cordeiro saiu do trono, houve um grande regozijo. O que é regozijo? Não é alegria? Não é gozo? E muitas vezes de gozo, de satisfação, você pula, você grita, você rola, você chora. São várias expressões. Então, qualquer hora, Deus toma nós aqui, você pode pular, você pode falar línguas, você pode rolar. Nossa, que desordem, não. Se você subir na cadeira, chutar as cadeiras para lá, é desordem. Deus não faz isso. Né? Nossa, o irmão está cheio do Espírito Santo, chutando a cadeira para lá, para que isso, rapaz? Não é Espírito Santo, não. Se está fora de ordem. E até isso, meus irmãos, é onde Paulo fala, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Qual é o espírito do profeta? Não é Deus? E Deus sujeita o homem. Se você começa a orar em língua, e você breca, você para, Deus sujeita, Deus para. Você entendeu? Deus é ordeiro, Deus não desrespeita. Mas se você deixar, aí Deus usa. Amém? Então, tudo isso, nós temos toda a palavra de Deus, todos os dons. E isso é para ser manifesto. Como foi lá. E nos fins dos dias, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? Deus pode fazer o que Ele quiser. E Deus está se revelando através de você. O que tem ensinado você não é carne e sangue, mas é o Pai Celestial. Então você é bem-aventurado. És tu, Senhor Deus, nosso gracioso Pai Celestial. Sou feliz por ver o Senhor trabalhar, meu Deus. A cada dia eu posso sentir quem precisa de ser ensinado é o seu povo. E quem pode ensinar o seu povo é somente o Senhor. Nós ficamos preocupados em o que falar, Senhor. Mas quando chegamos aqui, o Senhor toma conta e fala. Eu creio nisto de todo o meu coração, Pai. De que o Senhor está tomando forma na sua igreja. Que o Senhor está tomando forma em cada coração de seus filhos e filhas. Continue trabalhando, Senhor. O irmão Brana nos ensinou, Pai, que o dom é nós sairmos da frente e deixar o Senhor trabalhar. Que assim seja em nossa pregação, que assim seja no nosso viver, que assim seja no manifestar dos seus dons carismáticos em seus filhos, e sempre com humildade, glorificando ao Senhor, meu Pai. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nós te exaltamos neste momento. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus que pode revelar ao seu povo e revelar-se no seu povo. Para isso, o Senhor tira toda a incredulidade, todo o pecado. Limpa o nosso coração, Pai, as nossas mãos, a nossa mente. Que isso venha manifestar o Senhor plenamente em nossos corações, meu Pai. Leva cada um de seus filhos abençoados ao lar, e que ao chegar ao lar, o lar seja abençoado.
todo espírito de atrapalho caia por terra, porque o Senhor está nos seus filhos, Pai. Não é porque nós chegamos nos lugares ou em nossos lares que aconteceu, mas aconteceu porque o Senhor está lá. O Senhor está nos seus filhos, o Senhor está na sua igreja. Muito obrigado por tudo, Pai. Leva-nos abençoados e guardados na sua presença. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Ponha-se de pé. Irmão Leônidas, cante um pouquinho, somente Sublime Graça. Enquanto o irmão Leônidas glorifica, cantando em meio tom de voz, Sublime Graça, glorifique a Deus no seu coração, com seus olhos fechados, fale ao Senhor. Glorifique a Deus, agradeça-o por tudo que Ele tem feito a você. Você nasceu de um pequeno genes, foi concebido, recebeu vida, está vivendo até hoje, tem saúde, tem ar para respirar, tem visão, tem voz, tem ouvidos para ouvir, tem uma boca para alimentar, um nariz para respirar, todos os seus órgãos funcionam perfeitamente. Solte sua voz, fale com o Senhor, não se envergonhe, faça de conta que está você e Ele, não se envergonhe de seu irmão, de sua irmã. Aleluia. Que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz, Aleluia. Glória a Deus. salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cego fui, mas Glória a Deus. vejo já. Aleluia. Perdido Ele me achou. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Dê graças a Deus. Amém. Abrace um ao outro. Que a sublime graça, diga que a sublime graça te abençoe. Que a sublime graça te mantenha. Vamos em paz. Deus abençoe.